nossa segunda aula do dia 5 de março, sexta-feira, tá? Continuando o mesmo assunto, tipos de predicado. Essa daqui é a aula número 2, é a aula seguinte, tá? Bom, vimos lá predicado verbal e vimos predicado nominal. Predicado verbal tem um núcleo que é um verbo nocional. Predicado nominal tem um núcleo que é um nome, é um predicativo do sujeito. O predicado verbo nominal tem dois núcleos, por isso ele é verbo nominal. Um núcleo é verbo, outro núcleo é nome. Ora, o núcleo verbal é um verbo nocional. Intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. E o outro núcleo desse mesmo predicado é um predicativo, que neste caso ele pode ser um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Eu falei de predicativo do sujeito na semana passada, falei na primeira aula aqui, na aula anterior, certo? E predicativo do objeto eu também expliquei a semana passada. Vou falar de novo aqui o que é, tá? Então lembrando, predicativo do sujeito, ele caracteriza o sujeito, mas está dentro do predicado. Acabamos de ver na aula número 1, eu falei de novo o que é. E predicativo do objeto, o que é? Claro, ele está dentro do predicado, predicativo, né? Ele caracteriza o objeto direto, que está dentro do predicado também. É uma caracterização do objeto direto. Mas essa caracterização do objeto direto foi feita pelo sujeito da oração. Foi o sujeito da oração que deu esta característica para este objeto. Vou dar o exemplo agora, tá? Então, de novo. Predicado verbo nominal tem dois núcleos. Tem dois núcleos. Um núcleo é o verbo nocional, verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. E o outro núcleo é um nome, é um predicativo. Pode ser predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Está dentro do predicado também. Tá? Vamos ver os exemplos para ficar mais claro. Olha só como é simples. Ó. Estão aqui os exemplos. Eu vou pegar o giz e vou fazer junto com vocês. Olha aqui. O dia amanheceu nublado. Cadê o verbo? Amanheceu. Quem amanheceu nublado? O dia. Está aqui o sujeito. Tá? Vamos trabalhar com o predicado. Está aqui o verbo. Que tipo de verbo é esse daí? Vamos fazer o trânsito da leitura? Olha os teus olhos aqui, os dois olhinhos. Ó. O dia amanheceu, parei. O dia amanheceu, ponto. Você entendeu que o dia amanheceu? O sol nasceu, o dia amanheceu. Entendeu? Preciso dizer nublado para você entender amanhecer? Não. Pode ter amanhecido ensolarado, pode ter amanhecido chuvoso. Entendeu? Tá? Então, até aqui, ponto aqui, beleza. A história funciona. Preciso continuar o trânsito da leitura? Não. Então, este é um verbo intransitivo. Verbo intransitivo faz núcleo de predicado? Faz. Ele é um verbo nocional. Verbo intransitivo faz núcleo, é nocional. Ah, então eu tenho um núcleo verbal. E o que vem depois? Nublado. A palavra nublado, ela se refere a quem? Ao sujeito. Mas está dentro do predicado. Então o que é aquela palavra? É um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Faz núcleo? Faz.
Predicativo sempre é núcleo de predicado. Então, quantos núcleos eu tenho nesse predicado? 2. Um é verbo e o outro é nome. Predicado, verbo nominal. Certo? João chegou cansado do trabalho. Cadê o verbo? Está aqui. Quem chegou cansado do trabalho? João. João chegou cansado do trabalho. O verbo está aqui. Se eu falar para você, João chegou, eu preciso continuar o trânsito da leitura? Não. Fez sentido? Fez. Então é um verbo intransitivo. Igual ao de cima? É. Um verbo intransitivo. E a palavra cansado, o que é? Se refere ao João. Então, se refere ao sujeito, mas está dentro do predicado. Predicativo do sujeito. E do trabalho? Eu posso tirar isso daqui da frase? Eu posso não falar essa parte? João chegou cansado. Você entendeu? Entendeu? Então, o que é isso daqui? Isso é um adjunto. Isso é um adjunto. Ele não faz núcleo, não faz nada. Ele só acrescenta uma informação. Mas eu posso tirar, não vai fazer falta. Percebeu? Então eu tenho 2 núcleos, um verbo e um nome. Predicado, verbo nominal. Tá, os 2 verbos são intransitivos. Vamos ver. Vamos ver agora com outro tipo de verbo. Tá? Olha só. Os cidadãos elegeram um ladrão prefeito. Os cidadãos elegeram um ladrão prefeito. Né? Pois é. Elegeram, tá? Cadê o verbo? Tá aqui. Quem elegeram um ladrão prefeito? Os cidadãos. Sujeito. Quem elege... Vamos ver. Os cidadãos elegeram. Ponto. Os cidadãos elegeram. Faz sentido? Se eu parar aqui a leitura, a história está completa? Não. Quem elege alguém, alguma coisa. Então, se eu parar aqui, faz sentido? Não. Tenho que continuar o trânsito da leitura? Tenho. Então, é um verbo transitivo. Vamos botar na caixinha? Quem elege alguém. Põe aqui na caixinha. Está aqui o verbo, está aqui o objeto. Está aqui o verbo, está aqui o objeto. Posso passar direto? Posso. Tem alguma coisa aqui na caixinha entre os dois? Não. Então eu posso passar direto. Então é um verbo transitivo direto. Tá. Eles elegeram quem? Os cidadãos elegeram quem? Um ladrão. Verbo transitivo direto aqui. Um ladrão. Então isso daqui é objeto direto. Faz núcleo? Não. Mas vamos continuar a leitura. Prefeito. Prefeito está caracterizando quem? O ladrão. Ele foi eleito prefeito. Então a palavra prefeito está caracterizando o objeto direto. Então é um... olha só. Está caracterizando o objeto direto, mas quem foi que deu essa característica para o ladrão? Os cidadãos. Se não fossem os cidadãos, esse ladrão não seria prefeito. Pois é. Tá? Então, os cidadãos da cidade é que deram esta característica para esse ladrão. Então, isso daqui é um predicativo do sujeito. Ok? Então, eu tenho um núcleo aqui e um núcleo aqui. Predicativo do objeto, desculpa.
predicativo do objeto. Está caracterizando o objeto direto. Então, predicativo do objeto. Predicativo faz núcleo? Faz. Pode ser do sujeito ou do objeto. Então, eu tenho dois núcleos. Um verbo nocional e um predicativo. Então, é um predicado verbo nominal. E aqui, os chefes nomearam José diretor. Está aqui o verbo, nomearam. Quem nomearam José diretor? Os chefes. Está aqui o sujeito. Então, o verbo do predicado está aqui. Os chefes nomearam. Vamos lá. Os chefes nomearam. Os chefes nomearam. Ponto. Fez sentido? Não. Faltou coisa. Então, esse é um verbo transitivo. O trânsito da leitura tem que continuar para completar a história. Então, é um verbo transitivo. Vamos lá, põe na caixinha. Quem nomeia, nomeia alguém. Colocou na caixinha? Colocou. Está aqui o verbo, está aqui o objeto. Aqui no meio dos dois tem alguma coisa aqui na caixinha? Não. Posso passar direto? Posso. Verbo transitivo, direto. Quem que os chefes nomearam? Eles nomearam alguém. Quem? Eles nomearam José. Então está aqui o objeto direto. Os chefes nomearam José o quê? Diretor. Então a palavra diretor está caracterizando quem? O José. Está caracterizando o objeto direto. E quem foi que deu essa característica de diretor para o José? Foram os chefes. Então eu tenho aqui um predicativo do objeto. E o verbo é transitivo direto. O verbo é nocional, faz núcleo. E eu tenho também um predicativo. Também faz núcleo. Dois núcleos. Predicado verbo nominal. Entendido isso? Quando você tem predicativo do objeto, é sempre objeto direto. Não dá para fazer com objeto indireto. Certo? Não tem como fazer predicativo de objeto indireto. Só com objeto direto mesmo. Ah, então no predicado verbo nominal nunca vai ter verbo intransitivo? Vai. Pode ter. Aí o predicativo vai ser do sujeito. Entendeu? Vamos lá, outro exemplo. Ó. Ele falou da irmã contrariado. O verbo falar aí, ele é meio que ele é intransitivo, tá? Vamos mudar o verbo. Ele comentou. Aí. Ele comentou da irmã contrariado. Aí vai ficar mais simples. Tá aqui o verbo. Quem comentou da irmã contrariado? Ele, fulano, tá? Então tá aqui o verbo. Quem comenta, comenta algo de alguém. Eu não estou dizendo o que ele comentou. Então tira. Ele comentou de alguém. Então, tá aqui o verbo. Ele comentou, ponto. Faz sentido? Não. Quem comenta, comenta de alguém, nesse caso, tá? Quem comenta, comenta de alguém. Põe o verbo na caixinha. Está aqui o verbo, está aqui o objeto. Tem alguma coisa entre o verbo e o objeto aqui na caixinha? Tem. Tem uma preposição obrigatória. Porque aqui no caso ele comentou de alguém. Claro que ele comentou algo, mas eu estou falando na frase o que ele comentou? Não. Então isso não vem ao caso. O que ele comentou? Vem ao caso que ele comentou de alguém. Então é só esse objeto. Tá? Então tem uma preposição obrigatória aqui.
Então posso passar direto? Não, porque tem uma preposição no meio do caminho, verbo transitivo indireto. De quem que ele comentou? De quem que ele comentou? Da irmã. Está aqui o objeto indireto. Ok? Que mais que eu tenho aqui dentro? Bom, então o verbo transitivo indireto faz núcleo. Que mais que eu tenho aqui dentro? Contrariado. Contrariado caracteriza quem? Ele, o sujeito. Caracteriza o sujeito, mas está no predicado. Então, predicativo do sujeito. Predicativo faz núcleo? Faz. Então eu tenho dois núcleos, o verbo nocional e um predicativo. Dois núcleos. Um verbal e um nominal. Predicado, verbo nominal. Percebeu? Simples, né? Se você prestar atenção nas classificações de verbo e lembrar o que é predicativo do sujeito e predicativo do objeto, você tira de letra. Não é difícil. Não é nem complicado, nada. Tá? Vai aos poucos, pedacinho por pedacinho, vai digerindo e você vai falar, pô, mas é simples demais. Não tem como confundir. Se prestar atenção nas coisas que estão ali na oração, não tem como confundir. Beleza? É isso. Até mais.